Eu já tenho o sim e o não. Qual eu escolho? Olá, meu nome é Tânia Almeida e hoje vamos falar de um assunto que normalmente nos acompanha a vida inteira. Esses dias eu estava pensando nos nãos que eu me dei durante toda a minha vida, mas como eu não tinha a consciência que hoje eu tenho, sobretudo a consciência de me responsabilizar pelos meus atos, pelos meus sims, pelos meus nãos, mais pelos meus nãos do que pelos meus sims. Normalmente eu achava que esses nãos vinham de outras pessoas. E eu percebo que isso não faz somente parte de mim, faz parte da maioria das pessoas que eu conheço. O não que eu recebo, ele já está dentro de mim. Eu não sei você, mas tantas vezes eu já busquei coisas para mim, mas que eu já ia com uma dúvida e, sobretudo, com o pensamento negativo, achando que eu iria receber um não. E eu recebia um não, sem saber que eu já esperava aquele não. E normalmente a gente se frustra quando esse não vem confirmar aquilo que já estava dentro da gente. Mas por que será que a gente traz esses nãos dentro? Primeiro porque a gente foi criada assim. Pelo fato de encarnarmos normalmente em famílias kármicas, a gente é criado recebendo nãos. É não para isso, não para aquilo. Porque a nossa família, ela está educando o nosso ego que está sendo formado. Sobretudo a partir dos 7 anos, a nossa família tem a responsabilidade de nos educar. É para isso que a família existe. É para isso que nós viemos com pai e mãe. Porque eles têm a responsabilidade de formar o ser que ali está. O ser que foi colocado sobre a sua responsabilidade. E principalmente em tempos atrás, hoje a gente vê que a educação mudou de uma certa forma. Mas há anos atrás, normalmente as famílias criavam os seus filhos dizendo não para isso. Pelo menos na minha família e na família de um monte de gente que eu conheço, quando a gente era pequeno, a mãe normalmente já dizia: se você for na casa de alguém, não fique olhando para a comida ou então para a pessoa que estiver comendo, se lhe oferecer, não aceite e tal, e por aí vai, e tantos nãos e nãos e nãos, mas não faziam isso por mal, faziam isso porque o nosso ego, principalmente, precisa ser educado. E a gente sabe que se esse ego não é educado, ele faz misérias. Então, por isso, a responsabilidade da nossa família, dos nossos pais, sobretudo, é a responsabilidade de nos educar. E a forma melhor que eles sabiam era essa. Era dizendo não a isso, negando aquilo. E a gente vai crescendo com esses nãos dentro da gente. E a gente assimilou tanto esse não que a gente passou a assumir o bordão. O não eu já tenho, eu vou em busca do meu sim. Só que a gente não tem o não. O não faz parte da dualidade que habita a nossa terceira dimensão. O não faz parte dessa dualidade.
nós já temos o sim, que também faz parte da dualidade. E esse sim é que precisa ser alimentado dentro da gente, que entende que nós somos ego e somos consciência dentro dessa dualidade. E quando fazemos a opção por seguirmos a consciência, é preciso entender que nós precisamos nos encher muito mais do sim e começar a esvaziar de dentro da gente o não. Porque se a gente continua alimentando o não, a gente alimenta muito mais o ego, e quando a gente assume o bordão, o não eu já tenho, a gente continua alimentando esse não dentro da gente. Só que a gente não pode viver mais pelo ego. Eu e você precisamos ir além. Não podemos mais viver na dualidade, até porque o nosso planeta já entrou na 5ª dimensão. A energia da 5ª dimensão já faz parte da gente. E quanto mais eu alimento em mim o sim, mais nessa 5ª dimensão eu vou vivendo. E quanto mais eu alimento esse sim dentro de mim, eu vou vivendo a partir da consciência, da dualidade positiva e não da dualidade negativa. Porque eu estou aqui para alimentar a minha dualidade positiva, porque é dessa forma que eu vou transmutar tudo aquilo que em mim ainda é sombra. Mas para que isso aconteça, eu preciso também curar as dores que estão dentro de mim. Porque eu falo os meus nãos normalmente para mim mesmo a partir das minhas dores. As dores que fazem parte dos meus traumas, inclusive dos nãos que foram ditos desde a minha infância e que vai reverberando dentro de mim. Então eu preciso curar as minhas dores para que eu possa ir alimentando muito mais os meus sims. E quando eu curo as dores dos traumas, eu curo a dor dos abusos, eu curo a dor da depressão, da ansiedade, do medo, das dúvidas, eu vou alimentando muito mais a dualidade do bem dentro de mim, e isso vai fazendo com que eu vá transmutando tudo aquilo que de negativo vai alimentando esses nãos. E é por isso que a ferramenta energia de cura está no meio de nós, para ir curando essas dores. Porque se eu não curo as minhas dores, se torna muito mais difícil eu ter um olhar positivo da vida, eu ter um olhar de alegria, ou ir alimentando. É claro que tem dias que coisas vêm sobre nós e sobrecarrega, sobretudo os nossos ombros, nessa realidade física. Sim, sem dúvida. Nós estamos na humanidade, mas eu vou ficar presa nessa dor, nessa sobrecarga sobre os meus ombros? De jeito nenhum. Eu preciso alimentar muito mais a alegria, a positividade. Não é uma positividade tóxica, mas a positividade que vem do amor, que vem da cura das minhas dores. Quanto mais curada eu sou, mais eu vou vivendo
a positividade e não é a positividade tóxica. Porque as pessoas têm deturpado essa questão da positividade, inclusive trazendo o adjetivo tóxica. Porque todos aqueles que vivem a partir de suas dores, tudo de bom, ou quando vê uma pessoa muito mais alegre, feliz, satisfeita com a vida, e ela está olhando a vida a partir de suas dores, ela está achando inclusive que o outro também traz aquelas dores e está vivendo dentro de uma máscara. É claro que existem algumas pessoas assim, mas não cabe a mim julgar e dizer que ela está vivendo uma positividade tóxica. Por quê? Porque talvez quem esteja intoxicada seja eu, quando eu julgo o outro dizendo que ele está dentro de uma positividade tóxica. Mas esse é um assunto para um outro vídeo que eu também vou trazer aqui e que a gente vai entender mais ou menos a respeito dessa realidade. Se você chegou até aqui, considere se inscrever nesse canal. A gente sempre tem novidade por aqui. Compartilhe com alguém que você julga que vai gostar desse conteúdo. E eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.